Que cântico precioso, né, irmãos? Que maravilha de verdades preciosas que enchem o nosso coração. Irmãos, convido todos a abrirem as Escrituras no primeiro livro de Samuel. Hoje nós caminharemos com o Salmo de número 29, ou melhor, com o capítulo de número 29, 1 Samuel, capítulo de número 29. Nós trabalharemos todo o capítulo, são apenas 11 versos, 11 versículos, tá certo? Só um minutinho. Eu estou derretendo de calor, mas as páginas estão voando aqui, então eu passo calor para tentar não me desconcentrar, tá certo? Capítulo 29, primeiro livro de Samuel. Nós leremos todo o capítulo, tá certo? Crianças, eu gostaria de hoje pedir um desenho para vocês, que é o seguinte. Queria que vocês desenhassem uma mão grandona, tá? Imagine uma mão grandona. Pode ser ela embaixo, com uma pessoa em cima, ou pode ser uma mão grandona em cima e uma pessoa caminhando numa estrada e essa mãozona em cima dela, tá certo? Como se estivesse conduzindo essa pessoa. É isso que eu gostaria que vocês desenhassem hoje. Vamos ler as Escrituras então, irmãos, peço que prestem bastante atenção. Diz assim a palavra do nosso Deus, palavra inerrante, infalível, suficiente para as nossas vidas, ainda que em narrativas históricas, é palavra de Deus para as nossas vidas. E assim diz a palavra do Senhor. Ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias e anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? O que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada, com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Oremos, irmãos, uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos pela tua palavra lida, ó Deus. Te louvo porque o Senhor falou grandemente ao meu coração durante os dias que tenho ido a este texto, ó Pai. Minha oração é que o Senhor também fale aos meus irmãos, ó Pai. Inclusive, usa-me, Pai. Usa-me. Toda vez que subimos no púlpito, ó Pai, nossas pernas tremem, nossas mãos gelam, suamos, ó Deus, porque estamos diante do povo do Senhor, ó Deus.
E ai de nós, se pregarmos aquilo que o Senhor não tem dito na sua palavra. Então, usa, meu Deus, para, com simplicidade, de maneira clara, ó Deus, e no poder do Espírito, fale da parte do Senhor, e os meus irmãos sejam alcançados, ó Pai. Ó Deus, oramos assim humildemente, rogando o favor do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Amados irmãos e irmãs, eu não sei quantos de vocês aqui se lembram do último título de Copa do Mundo que nós temos. Esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Eu sei que a maioria está extremamente desesperançoso, mas em 2002, nosso último título, os brasileiros também estavam desesperançosos, né? Havia grande desconfiança com a seleção brasileira, mas querendo ou não, essa seleção ficou marcada. Foram os últimos a ganhar a Copa do Mundo, e é interessante isso, né? Eu me lembro certa vez, vendo um diálogo ou uma entrevista de um dos jogadores, eu não lembro exatamente quem era o jogador, mas ele dizia o seguinte, que eles torciam para que a seleção brasileira, com o Neymar, não ganhasse uma Copa, porque senão o nome deles ia cair no esquecimento, né? Porque eles eram os últimos, então estavam sempre sendo lembrados. Mas uma história mais interessante e até engraçada, que eu me lembro deste período de Copa, foi uma entrevista que eu vi do Vampeta. Vocês conhecem o Vampeta, né? O Vampeta gosta de falar bastante, agora é até comentarista. E o Vampeta, ele conta uma história que, em um certo dia, já na Copa do Mundo, num treino, Luiz Felipe Scolari deu colete de titular para o Júnior. Não sei quantos de vocês lembram do lateral esquerdo do Júnior. E o Júnior ficou empolgado com aquilo, ele recebeu o colete titular. E aí, quando eles foram jantar, o Vampeta falou que o Júnior estava olhando para ele, e o Júnior olhava para ele, ele olhava para o Júnior. E lá para as tantas falou, o que foi, Júnior? O que você quer falar? E o Júnior disse, será, Vampeta? Ele, será o quê, Júnior? Será que o professor vai me pôr de titular? Vocês lembram que era o lateral esquerdo da seleção? Roberto Carlos, irmãos. E aí o Vampeta olhou para ele e falou, o quê? Você está doido? Júnior, fica quietinho, nem inventa moda e nem vai falar nada com o treinador. Deixa o homem jogar. Você acha que você pode ser melhor do que ele? Nós estamos todos no mesmo barco, não faz besteira não, deixa o homem jogar, que se a gente ganhar, o bicho é igual para todo mundo. História engraçada, né, irmãos? E no fim das contas, a seleção ganhou e o nome deles é lembrado, por causa de alguns que se destacaram, alguns nem chegaram a jogar. Talvez no coração, na mente deles, eles pensassem o seguinte, alguns jogadores, ainda bem que não depende de nós. Não é verdade? Ainda bem que tem outros jogadores e não depende de nós, e nós ganhamos igual a eles, e o nosso nome foi para a história como deles, ainda bem que não depende de nós. Irmãos, essa história é engraçada, e pensar nisso é engraçado, mas quando eu olho para esse texto, irmãos, eu confesso que eu também chego a dizer, ainda bem que não depende de nós. E esse texto mostra isso para nós, e nós devemos dar um suspiro, gratos a Deus, dizendo no fundo do nosso coração, ainda bem que não depende de nós. É o que nós vemos no texto, e esse inclusive é o título do nosso sermão de hoje, ainda bem que não depende de nós. Nessa narrativa histórica relatada neste primeiro livro de Samuel, nós vemos, irmãos, Davi se dando bem porque não dependia dele, porque se dependesse de Davi, ele estava perdido, assim como todos nós. Ainda bem que não depende de Davi, ainda bem que não depende de cada um de nós, e esse texto mostra isso para nós. Deixa eu tentar contextualizar vocês aqui. Vocês lembram que no capítulo de número 28, o capítulo é muito conhecido, esse é um capítulo que tem um texto, talvez um dos mais difíceis das Escrituras Sagradas. O reverendo Luiz Felipe pegou essa bomba aí no domingo passado, não é verdade? Mas nós conhecemos esse texto pela médio de Endor, aquela consulta que Saul vai fazer a ela. Mas os dois primeiros versos começam contando uma história e tem uma interrupção. Olha só como é que começam os dois primeiros versos. Sucedeu naqueles dias que juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi, por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Há uma interrupção depois
deste relato, e nós temos então a história dando um salto para Saul, e para aquela grande noite escura de Saul. Saul cavando um buraco cada vez mais baixo. E agora no capítulo 29 é como se voltássemos novamente a Davi. Nós voltamos para aquela mesma história, a sequência dos versos 1 e 2 do capítulo 28. Nós então introduzimos o capítulo 29. Há uma pausa, introdução da história de Saul, e agora voltamos a Davi. É interessante, irmãos, porque há uma espécie de revezamento, nesse final principalmente, do livro de Samuel, entre Saul e Davi, e é para que fique claro, saibam disso, a diferença entre Saul e Davi para nós. Esse é um dos grandes objetivos do autor, inspirado por Deus, mostrar essa diferença entre Saul e Davi. Com ela nós aprendemos muitas coisas. Algo mais importante para dizer é que há um alinhamento a partir do capítulo 27, esses capítulos finais, 27, 28, 29, e fechando com 31, há um alinhamento e esse combinado, essa transição entre histórias de Davi e Saul. Mas olha só que interessante, o capítulo 27, irmãos, mostra para nós que Davi busca os ímpios para fugir da impiedade de Saul. Vocês lembram do capítulo 27? Davi faz besteira, uma atitude nada sábia, uma atitude onde ele deixa de confiar em Deus, ele busca fugir do Saul e da sua impiedade, buscando o auxílio de ímpios, buscando o auxílio dos filisteus. É isso que o capítulo 27 mostra para nós. Capítulo 28 mostra que, rejeitado por Deus, Saul faz algo parecido. E o que ele faz? Ele busca salvação através de uma médium. Ele busca revelação, ele busca acolhimento, ele busca redenção através de uma médium. Vocês percebem que ele faz algo parecido com o que Davi faz, irmãos? Eles estão fazendo coisas parecidas, de certa forma. O capítulo 29, então, vai mostrar para nós que o inconsequente Davi é salvo por Deus dos ímpios filisteus. E o capítulo 31 vai mostrar para nós que Saul é destruído pelos ímpios filisteus. Gravem isso, isso é muito importante para nós. Ações parecidas e consequências diferentes, e talvez a pergunta que fique, eu espero responder a partir do texto, é por que essa diferença entre esses dois homens? Por que essa grande diferença, sendo que as atitudes eram, de certa forma, até parecidas? Ainda bem que não depende de Davi, ainda bem que não depende de nós, irmãos, e é o que o texto mostra para nós. Então, olhemos para a narrativa, vamos pensar então no texto em si, entender e tirar algumas aplicações. O texto diz para nós: ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Irmãos, Afeca ficava a 45 quilômetros de Gate. Vocês lembram que Gate era a capital da Filístia, cidade onde nasceu o gigante Golias, conhecida, ficava a 45 quilômetros. E era onde os filisteus reuniam suas forças antes de marcharem para a batalha. Era ali que eles reuniam. E por que eles reuniam? E o verso 2 vai mostrar para nós, vai falar de uns tais príncipes dos filisteus. Haviam grandes 5 principais cidades na Filístia, e essas 5 cidades tinham seus governantes, que eram chamados de príncipes, eram uma espécie de senhores dos filisteus, eram governantes ali na Filístia, nessas cidades. E essas cidades-estado, elas tinham seus próprios exércitos, dos filisteus. E quando eles iam para as batalhas como o povo filisteu, eles se reuniam em Afeca com todas as tropas das 5 cidades-estados. Então imagine a cena, as tropas estão chegando em Afeca. E todos se reunindo em Afeca, quem está na retaguarda com sua tropa, chegando por último, Aquis, o príncipe ou rei de Gade. E ele chega com suas tropas depois de todo mundo. E para o estranhamento de todos, o que eles veem, irmãos? Está junto com as tropas de Aquis, Davi e mais 600 israelitas, que eles vão chamar de hebreus. Estão esses homens. E eles ficam se questionando, e eles questionam Aquis. Olha que doideira, irmãos, que loucura. E aqui eu queria fazer um ponto com vocês. Olha aonde chegou Davi.
Davi está junto com o exército dos filisteus, com os seus homens, numa marcha onde eles vão levantar guerra contra os israelitas, o povo de Deus. Aquele que é prometido, escolhido, ungido como o próximo rei de Israel, está junto com tropas inimigas para batalhar contra os próprios israelitas, o povo de Deus. Que loucura é essa? Como Davi veio chegar ou atingir esse ponto na sua vida? Irmãos, isso é consequência das más escolhas de Davi. Isso que está acontecendo é consequência do pecado de Davi. Isso que está acontecendo é consequência e resultado de Davi achar que o seu próprio coração é que deve guiar a sua vida. Ao invés de ouvir a voz de Deus, ao invés de temer a Deus, ele tenta fazer a sua própria vontade, se achando mais esperto e mais sábio do que Deus. E aqui está a consequência. Ele está no meio das tropas, se reunindo para lutar contra o exército de Israel. E permita-me fazer uma aplicação, irmãos. É muito importante nós fazermos essa aplicação. Pensando no todo e nas consequências, onde Davi está se enfiando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um dos piores conselhos que nós podemos receber é o conselho: siga o seu próprio coração. Siga o seu próprio coração. Talvez muitos aqui já tenham ouvido esse tipo de conselho. Siga o seu próprio coração. Faz o que o seu coração está mandando. Siga os seus instintos. Guie-se pelo seu sentir, diferente do que a música que nós cantávamos aqui mostra para nós. Não guie-se pelo seu sentir, é o que a música dizia, mas o que o mundo vai dizer. O que, inclusive, muitos conselheiros profissionais dos nossos dias, os chamados terapeutas, vão dizer para nós muitas vezes guie-se pelo seu coração. Guie-se pelo que você está sentindo. Balela, irmãos, isso pode dar ruim demais. Nós vemos dando muito ruim com Davi quando ele seguiu o seu próprio coração. O que nós deveríamos fazer mais e o conselho que nós deveríamos ouvir é, diante de situações difíceis, tomadas de decisões que temos, dobre o seu joelho e busque o conselho do Senhor. Dobre o seu joelho e ore. Eu costumo dizer, e repito aqui mais uma vez, antes de se levantar diante dos homens, nós precisamos nos dobrar diante de Deus. E parece que nós nos esquecemos disso, como Davi se esqueceu aqui. E entenda uma coisa, o conselho de Deus é para ser seguido por fé. Muitas vezes, seguir o conselho de Deus pode aos nossos olhos parecer mais difícil e talvez traga dificuldades mesmo, mas antes importa agradar a Deus. Nós devemos falar como o apóstolo Paulo: eu estou disposto não somente a ser preso, mas até mesmo a morrer por Cristo e pelo nome de Cristo. Será que nós poderíamos dizer, como o apóstolo Paulo diz lá em Atos, que ele estava disposto a morrer pelo nome de Cristo? Se às vezes nas decisões mais cotidianas e simples da vida nós não estamos dispostos a abrir mão do que nós achamos que é melhor, em detrimento da vontade de Deus? Não façam como Davi, irmãos, vem fazendo neste momento da sua vida. Não façam. Lembrem-se que não há possibilidade de servirmos a dois senhores. E muitas vezes o Senhor que nós mais servimos é o Senhor chamado ego, eu. Somos nós mesmos, o Senhor do nosso coração. Às vezes nós queremos riquezas, prazeres deste mundo, aprovação, e por conta disso nós tomamos decisões segundo o nosso próprio coração, achando que esse vai ser o melhor para a nossa vida. Como diz Mateus, o Senhor Jesus em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 6, verso 24, não há como servir a dois senhores. Certamente você vai amar um e odiar outro, é impossível servir a dois senhores. Então faça a vontade de Deus. Esqueça a sua própria vontade e faça a vontade de Deus. Ele é Senhor sobre a sua vida. Você jamais se arrependerá de fazer a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, você não vai se arrepender. Saiba disso. Faça a vontade do Senhor. Servir a Deus requer exclusividade, irmãos.
Não dá para servir dois senhores, é exclusivamente servir o Senhor e ouvir a voz de Deus. Então, olhando para esse texto, cuidado para você não ouvir a voz do próprio coração, buscar simplesmente felicidade nesse mundo e deixar de ouvir a voz de Deus, que fala na sua palavra, que fala nas Escrituras, que fala num conselho bíblico, que fala através de um amigo, de um pai, de um parente, de um irmão em Cristo. Ele fala. Então pensem nisso. Mas o texto não para, irmãos, aqui. Percebam, verso 2, nós vemos que os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares, e Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então disseram os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel? Começou mal, né, na apresentação de Davi. É o servo de Saul, contra quem a gente vai batalhar, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Aquis tenta defender Davi. Talvez você pense, Davi fez uma loucura, não é verdade? E aqui nós estamos vendo as consequências, mas que loucura está fazendo Aquis? Aquis é tão tolo como o tolo Nabal, quando ele abraça Davi, sendo quem Davi era. Eu vou dizer isso, irmãos, entendam bem, mas ainda bem para os filisteus que tinham os outros príncipes, não é verdade? E os outros príncipes então falam: não tem como levar esse homem aqui com a gente. Olha aí o verso de número 4. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste. Ou seja, aqui não é para ele estar. Se você quer ele lá com vocês, que ele fique lá, mas não aqui com a gente. E não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria, porventura, com as cabeças destes homens? Eles questionam. Davi vai se levantar com seus homens no meio da batalha, como retaguarda, e eles vão nos encurralar. Israelitas na frente, israelitas atrás. É isso que ele vai fazer. E eles são sensatos, não é verdade? É Davi que está aqui. Eles vão relembrar no verso 5 aquela cantiga famosa. Essa cantiga é bem repetida, na verdade, no primeiro livro de Samuel. Nós vimos ela sendo proferida pela primeira vez pelas mulheres israelitas, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 7. E aí Saul se enciumou com Davi, não é verdade? Posteriormente, os próprios servos de Aquis, quando Davi chega em Gate, lembram que ele era aquele que as mulheres cantavam essa cantiga, e agora essa música está sendo lembrada. Ela era carregada com Davi. Onde Davi ia, essa música era lembrada. E eles lembram dessa música. Você é louco de levar esse homem? Se Saul matou os milhares de filisteus, Davi matou os 10 milhares. Esse é Davi. Esse é Davi. E no meio disso tudo, irmãos, no meio disso tudo, vocês veem Aquis defendendo Davi. Aquis vai defender Davi, não só aqui, no verso 3 que nós vimos, ele vai defender Davi no verso de número 6 e 7, ele vai defender também no verso de número 9 e 10. Ele está o tempo todo defendendo Davi. Que loucura da parte de Aquis, irmãos. E Aquis, ele ocupa 50% aproximadamente desta perícope, é ocupada por Aquis, pelos seus atos e falas. E pensando nisso então, irmãos, eu acho que nós podemos também tirar outro tipo de aplicação. Maldito homem que confia em outro homem, não é verdade? Dizia o profeta Jeremias: maldito homem que confia em outro homem. Aqui nós vemos, irmãos, a tolice de Aquis em confiar desta forma em Davi. Que confiança irrestrita é essa? Que confiança inconsequente é essa da parte de Aquis? Nós aprendemos com o próprio ímpio Aquis, para que nós também não caiamos na impiedade, façamos como Aquis. Ainda mais pensando em gente de povos diferentes, que tinha uma grande representatividade nesse tempo. E de certa forma, a tolice do próprio Davi em confiar em Aquis,
indo até Aquis. Da outra vez parece que ele caiu em si, dessa vez ele agiu como uma espécie de mercenário e foi acolhido por Aquis. Mas que troca esquisita, irmãos. Isso traz um alerta para nós. Nós, como cristãos e povo de Deus nos nossos dias, temos que ter cuidado com o tipo de associação que nós temos com os ímpios e o tipo de confiança que nós colocamos em ímpios. Isso é muito perigoso, irmãos. E se nós não refletirmos profundamente sobre isso, nós vamos nos associando com ímpios em vários negócios que podem nos comprometer também. Seja no trabalho, seja em sociedades, seja em casamentos, homens e mulheres crentes, cuidado para não se envolverem com ímpios. Isso é perigoso e as pessoas sofrem por causa das consequências de seus atos nesse tipo de associação e confiança. Cuidado para não colocar a sua confiança em uma ideologia política, em políticos, em pessoas que prometem ano após ano que vão mudar a sua vida e você continua colocando a confiança e não mudam coisa nenhuma. Cuidado em colocar a confiança nas palavras de falsos profetas que prometem o que Deus não prometeu, que ano novo após ano novo prometem que vai ser o ano da vitória e você continua sofrendo e chorando, esperando esse ano chegar. As pessoas confiam naquilo que não vem de Deus. E esse texto também ensina isso para a gente. Irmãos, há um tipo de confiança que não há outro que nós devamos colocar a não ser o próprio Deus. Pense na confiança que você tem, por exemplo, no seu cônjuge. E, de fato, existe um nível de confiança dentro de um relacionamento conjugal, existe um nível de confiança entre nós, como igreja, como povo do Senhor, existe um nível de confiança dos pastores com o povo de Deus, do povo de Deus com os seus pastores, presbíteros, na verdade, diáconos. Há um nível de confiança que é saudável, mas nenhum nível de confiança chega ao nível de confiança que nós devemos ter somente em Deus. Até mesmo pelas limitações humanas. O seu cônjuge, você sabia disso, que o seu cônjuge pode falhar com você? Você confia nele, porque você antes confia no Senhor, a ponto de orar pelo seu cônjuge para que Deus o guarde. Você ora pelo seu cônjuge? Percebe que o nosso nível de confiança é um nível de confiança onde antes a nossa confiança está no Senhor. Porque se não for Deus, irmãos, nossos casamentos não são mantidos. Nossas relações como irmãos em Cristo não são mantidas, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Existe um nível de confiança que só Deus deve receber de nós. Só Deus, porque Ele é perfeito. Ele não falha, Ele não erra, jamais falhará. É interessante pensar nisso, né, irmãos? Permita-me fazer uma aplicação, pensando num caso que talvez tenha marcado muitos essa semana, que aconteceu aqui no Goiás. Vocês viram o caso chocante, né, que entristece o nosso coração, daquele pai que assassinou os seus filhos e se matou por causa da traição da sua esposa. Que tragédia, não é verdade, irmãos? Que tragédia humana que mostra o caos que é o homem sem Deus. E aqui eu não quero entrar no nível de sofrimento, era um sofrimento real, mas muitas vezes sofrimentos são causados por uma percepção equivocada e uma espécie de idolatria que nos faz colocar a confiança indevida e idólatra em homens, em pessoas. E dá ruim quando isso acontece, irmãos. Talvez você já tenha se frustrado muito e sofreu além da conta porque confiou de maneira irrestrita em alguma pessoa que pode falhar. Se nós colocarmos os olhos no Senhor e dependermos de maneira irrestrita somente dEle, irmãos, nós vamos sofrer menos neste mundo. Nós vamos sofrer menos. Inclusive, confiar a ponto de orar para que Deus abençoe uns aos outros, para que Deus nos abençoe como povo dEle, para que Deus abençoe o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, porque Ele pode conduzir as coisas de tal maneira que um bom caminho venha a ser trilhado. Mas, irmãos, o texto não para aqui. O texto continua, e olhem aí o verso 6. Davi está nessa situação complicadíssima, irmãos.
E é interessante porque o verso 6 vai dizer o seguinte para a gente, diz assim: então Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha. Porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Vocês perceberam um detalhe extremamente interessante neste texto? A única vez que há menção ao nome de Yahvé, o Senhor, é dos lábios de um ímpio. É dos lábios de um ímpio. É triste pensar nisso, né? Que Davi vai tomando as suas decisões segundo seu coração, quando o nome Senhor, Yahvé, o Deus da aliança é mencionado, é por um ímpio. Certamente não porque ele se converteu ao Senhor. Ele queria agradar Davi, talvez Davi já tivesse comentado com ele, mas ele, querendo agradar Davi, cita o nome de Yahvé. E eu gostaria que vocês guardassem isso aqui. Esse nome que é citado essa única vez. Parece que o texto não tem nada a ver com o Senhor agindo, é só ação humana e besteiras humanas, mas eu quero que vocês guardem que chegaremos lá. E olha só que interessante, irmãos, o texto vai mostrar para nós, verso 7, volta pois agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. E o verso 8 diz: então Davi disse a Aquis. Talvez você pense, o que você vai falar, Davi? Agora é hora de pegar suas coisas, sai do meio desse imbróglio, dessa bagunça. O que você está inventando moda? Eles estão te dispensando, vai-te embora. E o texto diz, então diz Davi, porém que fiz eu? Ele está questionando. Que loucura, Davi! O que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu Senhor? Que loucura, irmãos! O que esse texto quer dizer, irmãos? A dissimulação de Davi, irmãos, nesse ponto aqui, ela é tão grande. Davi está envolto na mentira, num enredo, que ele se meteu de tal maneira que até entre os muitos intérpretes é difícil entender, é difícil para a gente entender o que está acontecendo aqui. Que loucura é essa que Davi está fazendo? Alguns acham que Davi só estava dando uma fingida para mostrar para eles que ele estava querendo mesmo ir à batalha, mas doido para ser dispensado. Uma possibilidade, na verdade, está dando uma fingida, mas eu não correria esse risco, eu pegaria minhas malas no primeiro momento e sairia. Mas também há a possibilidade de Davi aqui, irmãos, desejar guerrear contra o povo de Israel, como se ele estivesse com uma aliança fechada de fato com Aquis e com os filisteus. Doideira, né? E há a possibilidade também de Davi ter planejado ir para a batalha e se levantar de fato contra os filisteus. E há essa possibilidade mesmo, é muito possível que Davi estivesse pensando nisso, porque quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo de número 27, mostra que Davi, servindo a Aquis, ele matava os povos gentios, e muitos desses povos ele dizia para Aquis que estava matando judeus, lá no sul de Judá. Ele estava enganando, usando de mentira novamente, mas ele não estava contra o povo de Israel na prática, a ponto de matar israelitas. Então é bem possível, irmãos, que ele estivesse fazendo um plano, mas pense comigo, que loucura! Independente do que de fato Davi estava pensando, nenhuma dessas decisões parece muito sábia, e parece que vai dar ruim se Davi fizer a vontade dele. Davi continua agindo segundo seu coração, ainda que ele se levantasse na batalha. Lembra que ele estava sendo perseguido por Saul? Bem possivelmente o próprio povo de Israel já tinha chegado a eles que Davi havia se tornado inimigo, aliado dos seus inimigos. É bem capaz, irmãos, de que se a vontade de Davi continuar a ser feita aqui, de alguma maneira ia dar ruim. Ia dar ruim. E a pergunta que se levanta aqui é: o que Davi fará? Há possibilidade de Davi fazer alguma coisa para se livrar dessa loucura do seu coração, das mentiras, do cenário em que ele se envolveu? O que Davi poderia, irmãos, deixa eu tentar deixar claro para vocês, Davi está numa situação aqui que não tem o que ele fazer. Foram tantas mentiras, tantos jeitinhos que ele foi tentando dar, que ele se colocou numa situação que ele se vê encurralado. Ele está numa sinuca de bico, não tem o que ele fazer.
Independente da motivação dele, com a própria pergunta, ele só está mostrando de maneira mais clara que Davi está obstinado, louco. E ele não se voltou para Deus, tomou caminhos tortuosos e parece que está cada vez mais cego. O que Davi vai fazer? O que Davi pode fazer? No que depender de Davi, como sair dessa situação, irmãos? E o verso 9, então, irmãos, mostra para nós a decisão final dos príncipes dos filisteus. E diz assim o texto: respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus, elogiando a Davi com a linguagem de bajulação, onde ele queria agradar Davi. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Irmãos, ainda bem que não depende de Davi. Davi se levanta com os seus na madrugada e vai embora. Eles voltam para Ziclag, lá era a cidade onde eles ficavam, o lugar onde eles ficavam. E o povo filisteu vai para a batalha contra os israelitas. Sabe o que temos aqui diante de nós? Sabe o que o texto, essa narrativa está mostrando para nós? Que Davi foi livrado da sua confusão pelos próprios filisteus. A decisão dos próprios filisteus é que livra Davi. Se dependesse de Davi, Davi ia se colocar em mais uma enrascada. Mas a decisão dos filisteus é que livra Davi de fazer mais besteira e de se meter em mais confusão e de desagradar o Senhor. Vocês lembram, irmãos, é irônico e eu acho interessante como Deus faz as coisas. Capítulo 23, lá no verso 27, quando Davi estava encurralado por Saul e seus homens e seria assassinado por Saul, quem é que livra Davi? Vocês lembram? Os filisteus que atacam a Israel e Saul tem que voltar imediatamente. Os filisteus estão sendo aquele instrumento para a salvação de Davi. Davi é salvo mais uma vez por causa dos filisteus. Nós temos aqui uma santa ironia, irmãos, diante de nós. E obviamente, irmãos, e aí eu volto para o detalhe, por mais que Yahvé seja mencionado uma vez nessa perícope, e pelos lábios de um ímpio, tudo que nós estamos vendo aqui não é de fato, e a gente sabe disso, os filisteus livrando Davi. É Yahvé, irmãos, é o Deus da aliança livrando Davi. É o Deus soberano agindo. Ainda bem que não depende de Davi, depende de Deus. E 1 Samuel 29, irmãos, não tem a ver com acaso ou sorte, aqui não é golpe de sorte. Não é acaso que livra Davi, não é o acaso que vai nos proteger enquanto andarmos distraídos, não é. Mas o que nós vemos aqui é a mão da providência divina salvando mais uma vez o seu escolhido. É Deus salvando, é Deus agindo, é Deus, irmãos, o Todo-Poderoso. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse Deus que é o Deus de Davi é o mesmo Deus nosso hoje. Esse Deus que age com a sua providência silenciosa e misteriosa para cuidar e salvar Davi dos seus erros, das suas tolices, é o mesmo Deus que nos sustenta e nos livra dos nossos embrólios, dos nossos achismos, do nosso desejo de seguir o nosso próprio coração. É Ele que continua agindo, irmãos, na vida dos seus escolhidos com sua forte mão da providência. Ainda bem que não depende de nós. Ainda bem que não depende de nós. Se dependesse de nós, faríamos besteira como Saul, faríamos besteira como Davi, irmãos. Se dependesse somente de nós, nós estamos perdidos. E pensando em Deus agindo, irmãos, como não olhar para a sua providência na cruz do Calvário, não é verdade? Como não olhar para a cruz, o maior ato da providência de Deus, onde ali é providenciado um cordeiro
que sem mácula e sem defeito sobe no madeiro para tomar sobre si as nossas confusões, o nosso pecado, a ira de Deus que deveria cair sobre nós. Nós nos metemos numa situação complicadíssima e nenhum de nós teria qualquer condição de se livrar. Mas ainda bem que não depende de nós, e ainda bem que Deus age e manda o seu Filho. Nós não conseguiríamos nos livrar da condenação por nós mesmos, irmãos. Jamais. Louvado seja Deus que não depende de nós, e Ele age providencialmente para a nossa redenção, para a nossa salvação. As narrativas bíblicas, irmãos, quando nós olhamos para esses textos, essas narrativas históricas, este gênero literário, dentre os gêneros das Escrituras, essas narrativas bíblicas não são meros relatos ou histórias do passado, irmãos, não são meras histórias e relatos, mas têm objetivo teológico e pastoral. Aqui tem verdades profundas que revelam o caráter, a ação, o poder, atributos do nosso Deus, onde Ele está agindo de maneira gloriosa. A intenção pastoral, porque Deus pastoreia o nosso coração por meio das verdades aqui contidas. É por isso que nós podemos ler as narrativas, seja lá qual texto for, poesia nas Escrituras, sabendo que Deus fala conosco por meio da sua palavra, e Ele faz isso nessa narrativa. O objetivo dessa parte final do primeiro livro de Samuel, essa parte que tem esse alinhamento, esse encaixe, inclusive o capítulo de número 29 que nós lemos, irmãos, é mostrar que a graça de Deus sobre a vida de Davi é central. A graça de Deus é central na vida de Davi. Se não fosse a graça de Deus. Aqui Deus está mostrando a sua graça, irmãos, como ponto central que faz diferença na vida deste homem. Saul é destruído pelos seus erros. E nós vamos ver no capítulo 31 isso acontecendo, se consumando a destruição, e não é culpa de Deus, é culpa do próprio Saul que se meteu nessa confusão e nesses erros se desviou do Senhor grandemente. Mas enquanto Saul é destruído pelos seus erros, Davi é salvo dos seus erros. Eu acho maravilhoso porque as Escrituras Sagradas não poupam os grandes heróis das Escrituras, estes homens levantados por Deus dos seus erros, mas é para deixar claro para nós que é a graça de Deus que faz toda a diferença. Se eu fizer a pergunta para você, qual é a grande diferença entre Saul e Davi? Sabe qual é a resposta, irmãos? Graça. É graça. A grande diferença entre Saul e Davi é graça. Por graça, Deus escolheu Saul. Por graça, Deus escolheu Davi, desculpa, viu, irmãos? Sei que alguns estranharam aí, ele escolheu Saul para a condenação. Ele escolhe Davi por graça, meus irmãos. É graça, essa é a grande diferença. E por que é importante entendermos isso, irmãos? É muito fácil, irmãos. Isso eu falo como alguém que erra também, mas é muito fácil nós acharmos que é por nossa causa. É muito fácil nós acharmos que nós estamos aqui hoje, que nós seguimos o Senhor, que nós entendemos o Evangelho por nossos méritos, porque somos bons. É muito fácil, irmãos. É muito fácil olhar alguém que comete atrocidades, que tem uma conduta moral extremamente imaculada, e olhar para si e falar, está vendo? Ele merece condenação, diferente de mim. É muito fácil sermos o fariseu que entra no templo batendo no peito e olha para o publicano e diz, ainda bem que eu não sou como ele. É muito fácil, irmãos, nós nos ensoberbecermos, é sutil, nós nos considerarmos bons e acharmos que o mérito é nosso. Deixa eu fazer uma pergunta para você que talvez te choque, mas qual é a diferença entre você e Adolf Hitler?
É para chocar mesmo. Que talvez seja alguém que você pense, não, esse aí é exagero. Esse aí eu sou melhor mesmo. Esse aí é o pior dos homens que já viram na terra, não há comparação. Qual é a diferença diante de Deus? Deixa eu chocar mais você, irmãos. Vou chocar, tá? Mas qual é a diferença entre você e Jeffrey Epstein? Qual é a diferença? E eu estou falando isso porque falar isso ou pensar nisso, às vezes choca a mim mesmo. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando esse caso, esse escândalo que certamente já entrou para a história da humanidade como algo horrendo, atroz, algo que mostra e eleva a malignidade humana. Você fala, será que tem como passar disso? Eu confesso para vocês, irmãos, acompanhando um pouco os noticiários deste caso, das investigações, os materiais, os documentos, eu me deparei, irmãos, com uma foto de uma menininha amarrada, e depois um vídeo, e eu não sei se era mesmo a menininha, mas isso ficou na minha cabeça, toda queimada, com os lábios tremendo. E eu perdi noite de sono. Eu não conseguia dormir, pensando que enquanto minha cabeça estava no travesseiro, há crianças sendo violadas e maltratadas, e há homens maus, perversos. E pensando nisso, eu vou para um texto como esse, irmãos, e a pergunta que eu faço é: qual a diferença entre eu e estes homens? E aqui eu não quero aliviar para eles, não. O que homens maus merecem é queimar no inferno. Mas quando eu penso nisso, e eu olho para as Escrituras, eu entendo que eu também mereço. Aqui, ao invés de aliviar para os homens maus, eu queria dizer, a partir das Escrituras Sagradas, que nós somos maus. E nós somos merecedores da justa condenação de um Deus santo, 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 como cantamos aqui, separado de tudo. Diferente de nós, que somos cheios de pecado, de maldade, nós sabemos o que passa na nossa mente muitas vezes, desejos que há no nosso coração. Talvez se você olhar essa semana, coisas que passaram no seu coração, você fique assustado, porque esse é o nosso coração mau, e nós somos merecedores de condenação. Quando olhamos para as maravilhosas doutrinas da graça, ou como a maioria conhece, os 5 pontos do calvinismo, que mostra para nós a grande obra de salvação, e esses 5 pontos que mostram essa soteriologia, essa obra de salvação de Deus, que mostra que toda obra é de Deus e não nossa. É por isso que nós chamamos de maravilhosa doutrina da graça, porque é por graça, irmãos. É por graça, totalmente graça. Sabe qual é a sua única participação? Se você é salvo, verdadeiramente escolhido do Senhor, sabe qual é a sua única participação na salvação? É o fato de você ter pecado, que te faz um necessitado de um Salvador. Essa é a sua parte na obra de salvação. Você se colocou num estado de condenação, você se meteu numa enrascada que você não pode se livrar. E nós devemos entender, se nós estamos aqui, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. A misericórdia de Deus é derramada sobre nossas vidas. Deus estende a sua graça, a sua misericórdia a quem lhe aprouver. É graça, irmãos. O ponto central que muda a nossa história, a nossa jornada, é a graça de Deus. Permitam-me, irmãos, permitam-me. Dê um pulo, se você puder, lá na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo de número 1. Eu particularmente sou encantado
pelo que Deus faz na vida deste homem chamado Paulo. E é maravilhoso ver a graça de Deus sobre a vida deste homem. E nós sabemos bem quem o apóstolo Paulo era antes de ser apóstolo, achado por Cristo, a maldade que havia no seu coração. Há verbos usados nas Escrituras para ações do apóstolo Paulo que provavelmente indicam que ele chegava a matar cristãos nas suas perseguições aos cristãos, achando que estava servindo a Deus. E no capítulo 1 da carta aos Gálatas, quando ele vai defender o seu apostolado e o evangelho que ele prega, porque estavam desacreditando a mensagem do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E agora prestem atenção. Quando, porém, irmãos, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém. Ele continua. Vocês percebem o ponto? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela graça. O que faz a diferença na vida do apóstolo Paulo é a graça de Deus. O que faz a diferença na vida dos homens de Deus ao longo de toda a história é a graça de Deus. O que faz a diferença nas nossas vidas, irmãos, é a graça de Deus. Nós devemos rogar pela graça de Deus. Nós devemos rogar e caminhar, irmãos, com a boca no pó, humilhados diante da presença do Senhor, reconhecendo que tudo que somos é pela graça de Deus, se somos do Senhor. É graça, irmãos. Finalizo dizendo que aquele que tem todo o poder, aquele que tem o poder da história nas suas mãos, aquele que tem poder para fazer tudo aquilo que lhe apraz, entendendo que você é um pecador e podendo condená-lo, ele resolveu agir graciosamente, providencialmente, ele te salva, única e exclusivamente pela graça, na pessoa de Jesus Cristo. Ainda bem que não depende de nós, ainda bem que não depende de nós, mas do Senhor gracioso. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra preciosa. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor é um Deus gracioso, ó Pai, que resolveu salvar pecadores, providenciando o Cordeiro, providenciando o substituto perfeito, o Seu Filho unigênito, que foi à cruz do Calvário, e ali na cruz o Senhor provou o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para morrer pelos teus, pelo povo que o Senhor graciosamente resolveu amar e escolheu antes mesmo que o mundo houvesse. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque, assim como a graça do Senhor triunfou na vida de Davi, diferente de Saul, ó Pai, se há triunfo, se há verdadeira esperança, promessas para nós, nós devemos nos gloriar em Cristo, nos gloriar no Senhor, que graciosamente, ó Deus, nos chama e nos transforma, ó Deus, dando um novo coração. Te louvo, ó Deus, porque por mais pecadores
Por mais equivocados, ó Deus, que sejamos, se o Senhor quiser derramar graça, onde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor. E essa é a nossa grande esperança, Pai. Te louvamos porque não depende de nós, mas do Senhor. E isso enche o nosso coração. Ao Senhor a glória, o louvor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.